Aprender neuroanatomia te deixa confuso? Toda vez que você pensa em estudar a matéria, essa palavra vem à sua cabeça? Não se sinta mais confuso em estudar neuroanatomia. Com o nosso curso online, você terá confiança para aprender tudo o que precisa. Então não perca tempo, clica no primeiro comentário fixado para você saber mais e fazer parte da nossa turma. Vamos começar pelo tálamo, então. Aqui na região de tálamo, existe uma diferença que é extremamente importante para o aluno entender. O que nós vamos fazer inicialmente? Vamos conhecer a anatomia dele, depois separar isso em grupos, e depois de ter separado em grupos, nós vamos separar isso em núcleos. Grupo vai ser uma área grande do tálamo que você vai estar enxergando, e os núcleos são os quadradinhos menores que vão estar naquela figura. Tudo bem? Então nós vamos fazer isso inicialmente. Vamos separar isso em grupos, que são áreas grandes, depois separar em núcleos, que são áreas menores. O tálamo, nós costumamos dizer também que ele é como se fosse um funcionário do almoxarifado, porque ele sabe onde guardar as coisas que acabaram de chegar, e quando alguém precisar de alguma coisa, pede para ele entregar. Então a gente pode pegar essa informação do córtex, também mandar isso para o corpo, ou pegar a informação que acabou de chegar no corpo e colocar isso para o córtex. O tálamo faz isso. Existem aqui as famosas conexões tálamo-corticais, ou as chamadas conexões corticotalâmicas. Esse fluxo grande de vias que sobem e descem, a todo momento levando informação para o córtex ou devolvendo para o tálamo, esse grande fluxo é chamado de coroa radiada. Então a famosa coroa radiada é, na verdade, essa comunicação tálamo-cortical ou vice-versa. Tá? Então quando você ouvir falar da chamada coroa radiada, é essa famosa comunicação tálamo-cortical ou vice-versa. Existem lâminas que facilitam o nosso estudo, mas não só para isso. Nós vamos ver que elas realmente separam grupos ou que elas tenham dentro delas alguns núcleos. Tá? As lâminas que existem aqui são duas. Uma, teoricamente, fica mais para o meio e uma, teoricamente, mais para o lado. Essas são as chamadas lâminas medulares. A lâmina medular que nós estamos vendo agora aqui na nossa esquerda é a chamada lâmina medular medial. Alguns autores consideram como se fosse uma lâmina interna. Teoricamente, na classificação anatômica não seria tão correto, mas é aceito. E essa que está aqui agora, então, é a chamada lateral ou também chamada de externa. É a mesma coisa. Teoricamente não seria correto, porque não está do lado de fora do corpo, mas é aceito. Por que então a gente tem que estudar essas lâminas? Isso facilita o estudo. Perceba que essa lâmina que você acabou de chamar de medial, ela passa aqui aonde eu estou rabiscando agora. Uma vez que você desenhar essa lâmina, ela se parece uma letra Y. E qual é a importância de ter essa letra Y? Ela vai separar em um grupo que nós vamos chamar de grupo anterior, ela vai separar para um outro grupo chamado de medial, e ela também separa em um outro grupo que nós vamos poder chamar de ventrolateral. Bom, esse grupo chamado de ventrolateral é o que mais dá trabalho, mas a gente consegue entender como é que isso funciona. Nós vamos entender isso nas próximas figuras, tá? Nos próximos slides. Essa lâmina agora classificada como lateral, ela separa teoricamente então o chamado grupo ventrolateral de um outro grupo que é chamado de reticular. Bom, agora que você fez isso, você desenhou a lâmina medular medial e a lateral, lembre-se sempre que o desenho da medial forma uma letra Y e com isso você consegue separar o grupo anterior, medial e ventrolateral. Se ele é chamado de ventrolateral, quer dizer que a gente pode dividir isso ainda mais. Daqui a pouco a gente vai dividir. No entanto, o que eu quero te alertar aqui? Em algumas figuras, eles não separam o chamado grupo posterior, também conhecido como grupo pulvinar do tálamo. Só que você tem que lembrar que ele existe, ele está ali, ele está camuflado nesse grupo ventrolateral. Eu vou te mostrar isso agora. Esse chamado grupo posterior é essa parte aqui, ó. Nós temos que lembrar disso, ele está camuflado aqui, ó. Ele está escondido. Existe o chamado grupo posterior, ou também conhecido como pulvinar. Existe o chamado posterior ou pulvinar.
Reparem que aquelas partezinhas do tal metatálamo estão embaixo desse chamado pulvinar. Só que nós vamos estudar ele de uma forma separada, não aqui, tá? Então, por enquanto, a gente vai fazer isso. Nós vamos colocar ele nesse formato, vamos deixar ele com essa perspectiva e vamos começar a desenhar agora os grupos. Lembra que você tinha feito? Ó, você cortou isso aqui imaginariamente em uma letra Y. E aqui você já desenhou o chamado grupo anterior. Depois você separou um grupo chamado de ventrolateral. Depois aqui no meio ficou um grupo chamado de medial. Lembrando que tem um camuflado aqui chamado de posterior. O que acontece? Você também tinha uma chamada lâmina medular lateral. Essa é a chamada lâmina medular lateral. Ela separava o grupo ventrolateral do grupo reticular. Então, nós temos um chamado grupo reticular aqui. Só que eu tinha falado para você que a lâmina não serviria somente para separar os grupos, que ela também poderia ter núcleo dentro dela. Então, essa lâmina medular medial, ela tem dentro dela alguns núcleos. E aqui nós temos também alguns grupos. Esses são chamados núcleos intralaminares. Então nós poderíamos considerar que nós temos um grupo intralaminar aqui, tá? São núcleos intralaminares. Só que nós podemos considerar que nós temos um grupo intralaminar. Ok? Então lembre-se disso. Nós vamos conseguir separar esses núcleos daqui a pouco. Olha com cuidado para essa figura agora. Perceba o que está acontecendo. Essa imagem da nossa direita, ela vai ter um corte. E você vai conseguir perceber que por esse corte, os números vão acabar se repetindo. Então eu quero que você tenha a ideia de como você consegue ter essa vista superior e também cortado, para você enxergar isso por dentro. Separe agora os grupos, cada um na sua respectiva cor. Percebam onde estão as lâminas também. E a gente vai conseguir marcar tudo isso, tá? Quando aparece uma imagem dessa, o que nós costumamos falar para o aluno? Não começa a marcar pelo número, começa a marcar o que você já conhece. Então, por exemplo, esse número 17 aqui, eu poderia considerar isso aqui como um grupo reticular, ou chamado núcleo reticular, já que agora eu vou falar de núcleos. Aqui eu tenho um núcleo reticular. Esse número 16, por exemplo, eu posso chamar isso de lâmina medular lateral, enquanto que a número 2, uma lâmina medular medial. Perceba que a número 2 que você enxergou lá se repete aqui para você ter a perspectiva do que está acontecendo. O grupo que está em cor azul, esse que você está enxergando de cor azul, lembra que ele estava no meio? Ele estava lá no meio, ele é chamado de grupo medial. Agora nós vamos separar isso aí em núcleos. No entanto, quem estiver mais centralizado ali certinho naquela chamada linha nariz-umbigo é chamado de mediano e quem está do lado é chamado de medial. Então o que acontece? Olha só, esse número 1, ele foi considerado um núcleo mediano, porque ele realmente está ali em cima da linha mediana do corpo humano. Ele está em cima da linha nariz-umbigo. Enquanto que o 13, então, foi chamado de núcleo medial. Ele está perto da linha mediana, mas ele está um pouquinho para o lado. Por isso que ele foi chamado de núcleo medial, tá? Repare, o número 1 se repete aqui embaixo e o 13 também se repete. O que acontece? Lá nas teorias originárias da anatomia, se fazia muita comparação com o ser humano e os animais quadrúpedes, e aí se considerava que essa parte que ficasse para trás era considerada ali, ou era chamada, de dorso. Só que o ser humano evoluiu, ficou bípede, a cabeça apontada então assim para a parte mais superior do corpo, e acabaram que não organizaram muito bem isso. Teoricamente deveria ser mais superior, né? Mas alguns nomes ainda permanecem ali de uma maneira mais antiga, digamos assim. Então, por isso que esse número 13, que tem um asterisco, ele está um pouquinho diferente na legenda para você. Ele é considerado o núcleo medial, mas é como se ele ficasse para cima e por isso ele é considerado do dorso, tá? E aí é um momento que a gente fala assim para o aluno, né? Olha, infelizmente, é um momento de aceitar que dói menos. Já foi feito mesmo toda essa meleca aí, então a gente tem que aceitar porque o estudo depende de lembrar desses nomes e a gente às vezes tem que gravar mesmo e aceitar que dói menos, tá?
Então por isso que esse 13 aí é chamado de núcleo dorsomedial. Ele está para cima, mas ele faz parte do grupo medial. Então vamos lá, continuar aqui no pensamento do que está acontecendo para a gente conseguir marcar isso aí tudo bem separadinho. Bom, agora que você já teve essa perspectiva, o que tinha assim ao redor a gente já foi tirando de canto, eu vou só marcar aquelas duas partezinhas que estão ali embaixo, que nós falamos que fazem parte do metatálamo. Lembra que esse 3 e 4 aqui fazem parte do metatálamo? Na verdade, são estruturas que estariam atribuídas ao tálamo, mas para estudar seria melhor separar. Essas estruturas que estão aqui embaixo são chamadas de corpos geniculados. Então o 4 ele ficou mais para o lado e o 3 ficou mais para o meio. O 4 é chamado de corpo geniculado lateral. E o 3, então, foi chamado de corpo geniculado medial. Ok? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles, mas por enquanto é só para exemplificar e ir melhorando o nosso entendimento aqui do desenho. Os corpos geniculados já foram marcados, são essas duas bolinhas aqui de baixo. Lembra desse número 5, que nós deveríamos já tirar também do mapinha que estava ali sendo desenhado para não atrapalhar o nosso estudo? Ele é considerado um grupo posterior, mas esse número 5 também é conhecido como pulvinar, tá? Esse é o famoso pulvinar do tálamo, ok? Se você olhar com cuidado, parece que está acabando o desenho, tá? Parece que está acabando o desenho. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar tudo isso aqui. Eu agora vou marcar esse 14 e 15. O 14 são chamados de núcleos intralaminares. Lembra que nós falamos isso? Estão dentro da lâmina medular medial, foram considerados núcleos intralaminares. Núcleos intralaminares. Núcleos intralaminares. Esse 15, ele também está dentro da lâmina, só que ele ganhou mais tamanho, né? Ele está realmente maiorzão. Então ele foi denominado separadamente, tá? Ele é chamado de núcleo centromediano. Ele realmente foi separado porque ele realmente está maior, tá? Então ele ganhou um destaque por conta disso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar só essa parte considerada ventrolateral. Só essa parte considerada ventrolateral. E olha só o que aconteceu aqui. Alguns autores já não consideram que esse número 10 aqui exista. Alguns já consideram que ele esteja atribuído ao 11. Então eles dão o nome de um só núcleo aqui, tá? Mas tem autor que ainda considera eles separados. Bom, antes de começar, o que eu queria dizer para você? Você vai acabar percebendo que é melhor você separar isso em dois grupos. Vai ter um grupo chamado de ventral e vai ter um grupo chamado de lateral. O ventral é quem mais chega lá na frente mesmo. O lateral, ele só ganhou esse nome porque ele é vizinho do medial. Olha só, dá uma olhada na tela aqui, rapidinho. Lembra que aqui era considerado um grupo medial? O lateral só ganhou esse nome porque ele é vizinho do medial. O lateral está aqui. O lateral só ganhou esse nome porque ele está vizinho ao medial. Só por isso. O ventral é quem mais chega lá na frente. O ventral é quem mais chega lá na frente. Lembra que esse amarelo era o chamado grupo anterior? Dentre os dois que estão para cá agora, de lado, o ventral é quem mais chega lá na frente. É isso. É isso. O ventral é quem mais se aproxima da parte anterior. É isso. Então vamos lá. O que nós podemos fazer? Já olhar para a figura e perceber e marcar esse grupo considerado lateral. Bom, são só dois núcleozinhos, então fica mais fácil teoricamente. Nós podemos fazer isso. No entanto, de novo, toma cuidado com esse nome dorso. Esse nome dorso não significa que esteja para trás. Dorso significa que esteja para cima nesse momento. Foi feito isso, mas é assim que acontece. Existe aqui um núcleo chamado de posterior e existe um chamado de dorsal, ou dorsolateral. O mais fiel ao nome é aquele que fica posterior.
tá? O mais fiel ao nome é o mais posterior de todos. Lembre-se que esses núcleos fazem parte do grupo lateral. Então o número 8 é chamado de núcleo posterolateral. Posterolateral. Enquanto que o 9 é chamado então de núcleo dorsolateral. Tem um chamado de posterior e tem um chamado de lateral. O posterior é mais fiel ao nome, ele fica mais posterior possível. Lembra-se que o 5 é o chamado pulvinar, ou núcleo posterior, ou grupo posterior também. Então o 8 é o mais posterior. Bom, então vamos fazer o seguinte. O lateral já foi. Nós vamos marcar agora esse grupo aqui chamado de ventral. Para esse grupo, o que eu diria para você que é mais simples de se fazer aqui? Marca esse número 10. Esse número 10 ele vai ficar entre a parte anterior e posterior desse grupo. Esse número 10 é chamado de núcleo intermédio. 11 e 12 ficaram lá para frente, 6 e 7 ficaram aqui para trás. Ok? Então vamos lá. O número 12, mais anterior possível, núcleo anterior, só que do grupo ventral. Então aqui você vai chamar isso de núcleo ventro-anterior, ou anteroventral. Ou ventral anterior, também dá. O número 11, ventral lateral. Ventral lateral. Ok? 6 e 7 ficaram mais para trás, eles são posteriores do grupo ventral. Então vamos até mudar aqui a legenda que vai ficar melhor para nós. Olha só o que a gente vai fazer. Esse número 10 fica sendo ventral intermédio. O número 12, ventral anterior. O número 11, ventral lateral. E agora 6 e 7 estão para trás, estão posteriores. Olha o que a gente vai fazer. O número 7 vai ser chamado de núcleo ventral póstero-medial. E o número 6 vai ser chamado então de núcleo ventral póstero-lateral. Ok? Existe o intermédio, que é mais fácil de você marcar, 2 para frente, 2 para trás. Anterior, lateral lá para frente, medial e lateral cá para trás, tá? Só que nós temos o grupo que é mais para frente ali, anterior, e mais para trás aqui o posterior. Então dá uma olhada, marca com calma, pega essa figura, treina várias e várias vezes. Quando chegar no módulo ali de fisiologia, que você vai entender todas essas conexões, fica mais fácil de você gravar tudo isso aí na cabeça, ok?